Bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano. Aqui é o professor Odilon Pimentel. Estamos na nossa aula de Física, hoje dia 6 de julho, nossa 17ª semana. Muito bem, hoje nossa aula vai ser uma aula mais teórica, né? Hoje a gente não vai ter cálculo, ok? Então o exercício também vai ser um exercício mais voltado para essa questão que a gente vai ver hoje mais teórica. Então vejam só, os princípios da eletrostática. Né? A gente precisa ver isso aqui para entender algumas coisinhas lá na frente, porque a gente ainda vai estudar com cálculo, ainda tem umas coisinhas de cálculo para fazer quando a gente estiver estudando a lei de Coulomb, certo? E os valores que a gente vai trabalhar ainda nesse assunto que vai vir nas próximas semanas são valores que mais uma vez vão estar em notações científicas. Como eu disse para vocês, a gente aprendeu aquilo para usar durante o ano quase todo, porque a gente está trabalhando com cargas elétricas muito pequenas ou com quantidade de elétrons muito grandes. Então a gente vai estar precisando sempre representá-los em forma de notação científica. Então vamos lá, quais são os princípios da eletrostática? Lembrando, a eletrostática são as cargas elétricas em repouso. Elas não estão formando corrente elétrica, elas não estão em movimento, elas estão paradas, né? Estão em repouso. Então, o princípio da atração e repulsão. Cargas do mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Então, obviamente que se eu tenho aqui duas cargas, as duas cargas com a mesma carga elétrica positiva e positiva, vai haver aqui uma força de repulsão. Negativo com negativo também vai haver uma força de repulsão, afinal estão com as mesmas cargas. Inclusive a gente vai aprender a calcular o quanto, né, a quantidade de força dependendo da distância entre essas partículas, né, que vai ser a lei de Coulomb, né? E aqui o positivo com o negativo, como são cargas elétricas de sinais contrários, de sinais diferentes, então vai haver uma força de atração. Aqui força de repulsão, aqui força de atração. Então nesse esquemazinho que a gente está vendo aqui, ó, duas cargas elétricas de sinais contrários, essas bolinhas se repelem. Sinais iguais se repelem, sinais contrários se atraem. Aqui positivo com negativo se atraindo, positivo com positivo se repelindo. Né? Vocês estão observando isso. Negativo com negativo se repele. Essas bolinhas vão se afastar. Vai haver uma força de afastando. E aqui as bolinhas se atraindo. Outro princípio da eletrostática é o princípio da conservação das cargas elétricas num sistema eletricamente isolado, né, que não esteja em contato com nenhum outro material. A soma algébrica das cargas positivas e negativas é constante, ou seja, com o passar do tempo, o valor dessas cargas elas não mudam. Então, se eu tenho ali uma porção de cargas elétricas negativas ou positivas, ou as duas ali, e elas estão isoladas, eu não estou tendo contato com nenhum meio que possa ocasionar uma transferência de cargas elétricas, então elas vão se manter as mesmas, a mesma quantidade, fica invariável, vai ficar sempre a mesma coisa, passe o tempo que passar, certo? Desde que elas permaneçam isoladas. Condutores e isolantes. Isso aqui não é princípio da eletrostática, isso aqui já é um outro assunto que é importante, que está relacionado com a eletricidade e é extremamente importante para poder entender outros assuntos que a gente ainda vai estudar. Para que um material seja condutor de eletricidade, para que os elétrons, lembrando que quando a gente trabalha com isso, a gente está falando dos elétrons que vão passar por um material, né? É necessário que ele possua portadores de cargas elétricas livres. No caso dos elétrons, é necessário que haja elétrons livres. Esses portadores podem ser elétrons, íons ou ainda ambos. Então, por exemplo, aqui, os principais condutores elétricos são os metais. Se você olhar a tabela periódica, você vai observar que a maioria dos elementos químicos que estão presentes na tabela periódica, eles são metais. Certo? Então, são bons condutores de eletricidade. Os metais, eles têm elétrons que têm na última camada, que é a camada de valência, que eles têm uma certa facilidade de se desprenderem dessa última camada. Se você observar, uma das características mais importantes assim dos metais
é a quantidade de elétrons que eles possuem na última camada, na camada de valência. Por exemplo, um metal, ou ele vai ter um elétron, ou dois ou três. Sempre é isso. Qualquer átomo ele vai ter de 1 a 8 elétrons na última camada, mas os metais eles vão possuir ou um elétron ou dois ou três. Isso dá a esses átomos a possibilidade de que esses elétrons que estão na última camada eles possam se soltar dessa camada com mais facilidade, certo? Então, por exemplo, você tem aqui um elétron que ele passa pela camada desse átomo e com facilidade ele passa para a camada desse, que passa para esse, que passa. Percebam, está se formando uma corrente elétrica. Isso explica o porquê os metais eles são bons condutores de eletricidade, porque esses elétrons nos metais têm facilidade de abandonar os seus átomos e passar de um átomo para outro, para outro, para outro em alta velocidade, certo? Então os metais são os portadores de carga elétrica. Os portadores de carga elétrica aqui são os elétrons, né? Existe outra forma também, outros tipos de compostos e outra forma também de se fazer essa transferência de eletricidade. No caso aqui são as soluções eletrolíticas. Então, por exemplo, aqui eu tenho um líquido, né? Nesse líquido, por exemplo, eu vou ter aqui íons. Posso colocar íons aqui dentro. Como assim, professor? Íons. Por exemplo, sal. O sal é formado por cloreto de sódio, né? O cloro e o sódio, né? Eles estão juntos, porque no caso do sódio ele tem mais próton do que elétrons, ele é um íon, certo? Porque ele tem mais próton que elétron. E no caso do cloro ele tem mais elétron do que próton, então ele é um íon também. Então o que é que acontece? Eles se atraem, eles ficam atraídos, positivo com negativo se atraem. Só que quando eu jogo aqui na água, eu dissolvo o sal na água, esses íons eles se separam, né? O sódio se separa do cloro, né? E esses íons soltos na água é o que favorece a passagem de corrente elétrica. Então veja só, quem são os portadores de carga elétrica nesse caso? São os íons que estão soltos aqui dentro. Então os íons, esses átomos é que acabam sendo atraídos, no caso eles é que estão sendo atraídos por esses bastões aqui que estão eletricamente carregados. Outra forma também são através dos gases ionizados. Os portadores de carga são íons e os elétrons. Então, tanto íons como elétrons, eles estão dentro, né, compondo o gás dentro dessa bola, e aí causa esse efeito quando se passa uma corrente elétrica da forma como está sendo passada aqui. Isso aqui forma a chamada bola de plasma, né? Então esses pequenos raios elétricos aqui eles se formam por conta de um gás ionizado que está dentro desta bola, né? São íons, mas também elétrons, certo? Então nós vimos a condução elétrica através dos elétrons, né? No caso formando uma corrente elétrica ali, né? Nós vimos pelos íons, e aqui a gente viu os gases ionizados. No caso, antes a gente viu as soluções eletrolíticas e aqui a gente está vendo os gases ionizados. Bem, por outro lado, os materiais que possuem portadores de carga elétrica de pequena quantidade em relação ao total das partículas são chamados isolantes. Como assim, professor? Se você observar na tabela periódica, o resto dos elementos químicos presentes na tabela periódica, ou eles vão ter 4, 5, 6, 7 ou 8 elétrons na última camada, né? Então, quanto mais elétrons você tem na última camada, mais agarrados eles ficam na última camada, mais presos eles ficam na última camada. Se eles ficam presos, agarrados, se eles não têm facilidade, se eles não conseguem se soltar da camada do átomo em que eles estão, eles não conseguem passar para o próximo átomo. Então, não existe corrente elétrica, né? Não passa elétrons. Se não passa elétron, não passa corrente elétrica. Então esses materiais eles acabam se tornando isolantes térmicos, porque aí quando você coloca a mão numa luva dessa, vai pegar num fio desencapado, você não toma um choque, porque os elétrons que estão passando pelo metal do fio, estão passando no metal do fio, porque aquele metal ele tem poucos elétrons na última camada e favorece, né, aquela corrente elétrica, porque um elétron fica pulando de um átomo para outro. No caso da borracha, como a borracha tem muitos elétrons na sua última camada, nos átomos da camada dos compostos que compõem a borracha, eles não conseguem ficar pulando de um átomo para outro, logo não tem corrente. Se não tem corrente, não passa eletricidade,
né? Não existe elétrons em movimento aqui. Eles não conseguem criar movimento nos elétrons presentes na borracha, na fita isolante, na borracha da bota, na borracha né, desse plástico que protege o fio. Aqui sim, esse fio aqui, o metal, conduz a eletricidade, mas a borrachinha, o plástico que está envolto dele, protegendo ele, na verdade está nos protegendo de ter um contato com o interior, que é o fio, né, eles não conduzem eletricidade, porque eles possuem muitos elétrons na última camada, pode ter 4, 5, 6 ou 7, são os não metais, e no caso dos gases nobres, 8. Então eles não conduzem eletricidade, por isso que eles são chamados de isolante. Muito bem, pessoal, na próxima aula a gente continua esse assunto. Hoje foi mais uma aula teórica, foi mais rápida. Espero que vocês tenham gostado. Vai aí um exercício de apenas 3 questões para vocês responderem. Um grande abraço, tchau.